A Arte da Guerra é uma obra literária do pensador chinês Sun Tzu, escrito por volta do ano 500 a.C. A obra funciona como um manual estratégico para conflitos armados, mas que pode ter várias aplicações em outras áreas da vida. A Arte da Guerra é um dos livros clássicos da cultura oriental e transcendeu a categoria de simples tratado de guerra para se transformar numa leitura universal sobre planejamento e liderança. Conheça agora um resumo da obra e tenha acesso a uma análise detalhada. O primeiro capítulo, Planejamento, explora os 5 principais elementos que definem a posição competitiva: missão, clima, solo, comando e métodos, e como avaliar seus pontos fortes competitivos em relação aos de sua concorrência. Essa discussão termina com a ideia de que a informação em um ambiente competitivo é limitada e que as percepções são frequentemente muito diferentes da realidade. Essa diferença entre informação objetiva e subjetiva é um dos principais pontos de alavancagem para o funcionamento de seu sistema estratégico. O capítulo 2, Indo à Guerra, define a natureza econômica da concorrência. Explica como o sucesso exige a obtenção de salários vencedores, o que, por sua vez, exige limitar o custo da competição e do conflito. Este capítulo é crítico para entender por que Sun Tzu ensina vencer sem conflito. Por definição, o conflito é caro. Derrotar oponentes e vencer batalhas pode satisfazer o ego, mas Sun Tzu considera esse objetivo tolo. O capítulo 3, Planejando o Ataque, define a natureza da força. É importante entender que, por ataque, Sun Tzu significa especificamente a ideia de se mudar para um novo território, não necessariamente de batalha ou conflito. Conceitualmente, você deve expandir ou avançar sua posição atual para sobreviver. Embora a defesa seja menos dispendiosa do que o avanço no curto prazo, a mudança mina as posições existentes. Portanto, se não estiverem avançadas, elas devem falhar. O capítulo 4, Posicionamento, explica como você deve usar posições competitivas. Suas habilidades para se defender e avançar são ambas baseadas em sua posição atual. Para chegar onde você quer ir, você deve começar de onde você está. Você não cria as aberturas ou oportunidades de que precisa para avançar porque o ambiente é muito grande e complexo para ser controlado. Em vez disso, você deve aprender a reconhecer oportunidades criadas por mudanças no ambiente. O capítulo 5, Força, explora a energia que impulsiona todos os esforços humanos, a imaginação. Uma das razões pelas quais os ambientes competitivos são caóticos é que a criatividade torna a previsão impossível. A imaginação humana é infinita. Sua capacidade infinita também torna infinitas as possibilidades da riqueza e do progresso humano. No entanto, essa criatividade deve estar firmemente ligada à realidade. Criatividade não funciona sozinha. Deve ser emparelhado com métodos comprovados, ou seja, o conhecimento existente, para ser eficaz. Juntos, eles criam o que Sun Tzu chamou de força ou impulso. O capítulo 6, Fraqueza e Força, examina o sistema circulatório de ambientes competitivos, o mecanismo subjacente da mudança. Como a água flui a jusante, há um equilíbrio natural das forças na natureza. Vazios são preenchidos, os excessos são esvaziados. Sun Tzu usa esse processo para explicar a natureza mais profunda das oportunidades. A multiplicidade de características no ambiente pode ser reduzida a vazio e plenitude. Mais importante ainda, as necessidades humanas são todas formas de vazio, e a produção humana é toda forma de plenitude. Usar oportunidades é, em grande parte, se posicionar no ambiente para explorar o fluxo entre elas. O capítulo 7, Conflito Armado, explica os perigos do conflito direto. Lutar contra pessoas por recursos é tentador se você não entende a verdadeira natureza da oportunidade e da criatividade. No entanto, embora seja melhor evitar conflitos, nem sempre pode ser evitado. Nessas situações, você deve entender como você pode inclinar a balança a seu favor em qualquer confronto. O capítulo 8, Adaptando-se à situação, concentra-se na necessidade de se adaptar às condições que você encontra.
Este capítulo serve como introdução aos próximos 3 longos capítulos. Esses capítulos fornecem várias respostas específicas para situações específicas. Este capítulo apresenta a ideia de que cada situação é única, mas que combina elementos familiares. Embora devamos ser criativos e flexíveis, também devemos trabalhar dentro das regras das respostas padrão, e não reagir por ignorância. O capítulo 9, Marcha Armada, descreve as diferentes situações em que você se encontra ao entrar em novas arenas competitivas. É o primeiro dos 3 capítulos mais detalhados. Explica o que essas situações significam e como você deve responder a elas. Muito disso se concentra em avaliar as intenções dos outros. O capítulo 10, Posição de campo, examina as 3 áreas gerais de resistência, distância, perigos e barreiras, e os 6 tipos de posições de campo que surgem a partir deles. Este é novamente um capítulo longo e detalhado, repleto de respostas específicas que devem ser aprendidas. Cada uma das 6 posições de campo que ele discute oferece certas vantagens e desvantagens, tanto em termos de defender quanto de avançar posições futuras. O capítulo 11, 9 fases, descreve 9 situações comuns, ou estágios, em uma campanha competitiva e o reconhecimento e a resposta exigidos em cada uma delas. Essas 9 situações podem ser geralmente agrupadas em condições precoces, intermediárias e finais, e variam de dispersão a mortal. Em cada uma dessas situações, há uma e apenas uma resposta apropriada. O capítulo 12, Atacando com Fogo, discute ataques e respostas ambientais. Como a forma mais mortífera de destruição na era de Sun Tzu, os ataques de fogo são um arcabouço para discutir os movimentos de uso e sobrevivência que visam a destruição de um oponente. O capítulo faz isso sistematicamente, examinando os 5 alvos de ataque, os 5 tipos de ataques ambientais e as respostas apropriadas a esses ataques. No entanto, termina com um aviso sobre o uso emocional de armas. Enquanto a concorrência pode ir nessa direção, não deveria. O capítulo 13, O uso de espiões, aborda a questão da espionagem e contra-espionagem durante a guerra. A única maneira de adquirir conhecimento prévio é através de agentes secretos. Existem 5 tipos de agentes secretos: nativos, internos, duplicados, dispensáveis e vivos. Ninguém deve saber um do outro. Agentes nativos são pessoas do país do inimigo. Agentes internos são oficiais inimigos. Agentes duplicados são espiões inimigos. Agentes consumíveis são os que recebem informações fabricadas. Agentes vivos são aqueles que retornam com informações. Os agentes secretos estão próximos da população em geral, onde a maioria das conversas é por meio do boca a boca. Deve-se subornar agentes inimigos e torná-los agentes duplos. Usa-os para recrutar agentes nativos e internos. Agentes duplos podem fornecer ideias corretas sobre quais informações podem ser dadas a agentes dispensáveis que, apesar de serem falsos, parecerão confiáveis. Análise. A arte da guerra é um verdadeiro tratado estratégico, bastante útil até os dias atuais, sobre como proceder para que seja possível se tornar vitorioso no contexto bélico. Nessa obra, aborda-se desde táticas e elementos mais práticos, pragmáticos, até itens de caráter mais subjetivo, aberto, abrangendo dessa forma todos os ângulos e âmbitos possíveis de um conflito. Sun Tzu, um estrategista militar, realça a importância do conhecimento, indicando que é essencial o autoconhecimento, a consciência das suas próprias forças e fraquezas. O conhecimento do inimigo e o conhecimento do contexto e do ambiente envolvente, ou seja, condições políticas, geográficas, culturais, etc. A arte da guerra e os seus princípios inspiraram vários outros autores da área da economia, artes, esportes, que escreveram livros usando as estratégias de Sun Tzu. Como a obra original foi escrita em chinês, alguns autores afirmam que determinadas traduções podem não transmitir fielmente o significado pretendido pelo autor. Além disso, várias das suas frases podem ter diferentes interpretações. Gostou do vídeo?
Inscreva-se no canal para se desenvolver e adquirir mais conhecimento e deixe o seu gostei para ajudar o canal a crescer. Assista a outros vídeos que você pode gostar, link na descrição.